Olá, quinto ano! A nossa aula de matemática de hoje é sobre os algarismos romanos, dando continuidade ao conteúdo de ontem, tá? Então, peguem a tabelinha que eu dei ontem, que vocês fizeram atividade com os numerais romanos, para vocês poderem consultar para fazer as atividades de hoje, tá? Então, a gente tem uma tabela aqui no número 1, que é o complete o quadro. A primeira coluna são de números indo-arábicos, a coluna do meio de números romanos e, por último, escrita por extenso. Então, na primeira coluna, vocês vão preencher com os números onde falta, na segunda coluna e na terceira também. Da seguinte maneira, vou colocar dois exemplos aqui para vocês. Então, eu tenho primeiro o número 28, e eu preciso completar ali onde está em branco, né? Então, eu preciso colocar o número romano, como vocês já viram aí. Então, 28 são 2 vezes o 10, que dá 20, mais o 5, mais 3 is. Então, dá 28, e a escrita por extenso já tem. Então, vamos para o próximo exemplo. 265, também está em branco o numeral romano, né, o algarismo romano. Então, eu vou pôr 200, 2C, cada um valendo 100, L de 50, X, que vale 10, e o V, que vale 5. Então, eu tenho 265. A escrita por extenso, ela também está em branco. Então, eu preciso completar 265. E assim para todos os outros números também, tá bom? Atividade 2 é complete com os algarismos romanos. Complete com os algarismos que faltam, né? Então, vocês vão ler o algarismo, vão ver que número é, e vocês vão dar continuidade. Se o número estiver no começo, então eu preencho ele em ordem crescente. Se o número estiver no final, eu tenho que preencher ele em ordem decrescente, certo? Vou fazer dois exemplos com vocês. Então, esse primeiro exemplo aqui, eu tenho 99. Qual é o próximo número? É o número 100. Então, eu coloquei em algarismos romanos a letra C, que representa 100. E depois do 100 vem 101, certo? Então, estava em ordem crescente, porque eu tinha o primeiro número, então eu só segui adiante. O último número, eu tenho o último número, então eu preciso voltar, preciso colocar em ordem decrescente, né? Então, o último número é o 29. O número anterior ao 29 é o 28 e anterior ao 28 é o 27. Então, é assim que vocês vão proceder com os outros algarismos romanos também, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar. Atividade 3. Veja os números romanos e responda. Então, a gente tem uma tabela com vários números romanos. Peguem a tabelinha para consultar e, para facilitar, já escrevam os números indo-arábicos em cima dos números romanos, tá? Para facilitar para vocês responderem as questões. Então, letra A. Qual é o maior algarismo romano do quadro? B. Qual é o menor algarismo romano do quadro? 3. Escreva os números do quadro em ordem crescente, do menor para o maior. D. Quais números são menores que 500? Então, vai colocar todos os números que são menores que 500 em algarismos romanos. E. Quais números são maiores que 500? F. Qual número está entre 810 e 1232? Então, ele tem que ser maior que 810 e menor que 1232. Tem esses números? Vocês vão colocar também em algarismos romanos. G. Qual número está entre 471 e 790? Tá? Da mesma forma. Atividade 4. Complete a sequência com algarismos romanos. De 1 em 1 até 20, então vocês vão por 1, 2, 3, 4 até chegar no 20, algarismos romanos. B. De 5 em 5 até 50, então 5, 10, 15, 20, 25, tá? C. De 10 em 10 até 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, até chegar no 100. Em algarismos romanos. Letra D, de 50 em 50 até 500. Então, 50, 100, 150, 200, 250 e assim vai. E a última de 100, 100 até 1000, que é 100, 200, 300, 400, 500. Esse eu coloquei aqui o exemplo para vocês em algarismos romanos também. Então, vou dar uns segundinhos para vocês olharem. Se quiser copiar, fiquem à vontade. Então, tem o C, representando 100, 2Cs 200, 3Cs 300. C e D 400, D é 500, DC 600, D e 2Cs são 700, D e 3Cs 800, o C e o M são 900 e o M é 1000, tá bom? Espero que tenha dado tempo de copiar. Atividade 5, nós temos ábacos e vocês vão escrever os números do ábaco em algarismos romanos. Vocês podem escrever com o número indo-arábico em cima e depois coloque numeral romano embaixo também. Então, é só contar e colocar seguindo as bolinhas que tem nas quantidades da unidade, da dezena e da centena. Temos dois ábacos que têm a unidade de milhar e dois ábacos que têm apenas centenas, tá bom?
Por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Se cuidem até semana que vem.